Sofrer um roubo ou um assalto é sempre uma experiência traumática. Muitas vezes, as vítimas só querem esquecer o caso e nem registram a ocorrência. Mas é preciso ficar alerta porque denunciar o crime às autoridades pode ajudar a evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. Eu parei para descer, de olho no retrovisor. Quando eu olhei para frente, tinha dois já armados, um de um lado e um do outro. O relato angustiado do motorista de ônibus Alex Oliveira diz respeito ao último assalto que ele sofreu enquanto trabalhava no transporte público. Oliveira conta que em 16 anos de profissão foi vítima de mais ou menos 20 roubos à mão armada. Em todos os casos, o motorista fez questão de registrar a ocorrência, até porque essa é a orientação da empresa em que ele é empregado. Mas nem todo mundo que é vítima da violência pensa assim. Há estimativas de que apenas 1/3 dos crimes chega a ser registrado nas delegacias de todo o país. Diferentemente do que muitos acreditam, o registro de ocorrência não é um procedimento meramente burocrático, que só serve para aumentar a estatística. É por meio desse documento que uma investigação é iniciada. O BO, como se fala no jargão policial, é um dos instrumentos que podem ajudar a reprimir e prevenir a criminalidade. De acordo com o delegado João Ataliba, as ocorrências fazem parte do planejamento estratégico das políticas de segurança pública de cada cidade. Quando esse autor é identificado, a gente adita essa ocorrência e consta a qualificação dele. Por quê? Porque se ele estiver cometendo crimes em outra área, em outra circunscrição aqui do Distrito Federal, a gente consegue descobrir. Graças ao boletim de ocorrência registrado pela filha da Ângela, que a polícia conseguiu chegar à autoria de dezenas de furtos em série que aconteciam há mais de um ano no prédio onde a professora aposentada mora. Ela conta que a filha viu pelas imagens de segurança que o porteiro era o único suspeito dos crimes. A gente teve que fazer um movimento de convencimento desses moradores da importância de se somar esforços, né? Pela internet, é possível comunicar crimes como furtos e roubos, perda de documentos, acidente de trânsito sem vítimas, denúncias de calúnia, injúria, difamação e desaparecimento de pessoas. Nos casos dos crimes que envolvem violência, o registro deve ser feito pessoalmente na delegacia da região. Em todos os casos, o BO deve ser feito por maiores de 18 anos. Não tem dúvida que as pessoas precisam ir atrás dos seus direitos e que vão ser atendidas. Bom, e para detalhar o assunto, repercutir a reportagem que acompanhamos agora, eu recebo aqui no estúdio o advogado Amaury Andrade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado por mais uma oportunidade. Que bom. Doutor Amaury, nós vimos na reportagem que definitivamente o boletim de ocorrência não é um processo meramente burocrático, ele é o ponto de partida, o pontapé inicial para resolução de um processo, de um caso, né? É o pontapé inicial, uma vez que o cidadão, a autoridade policial, tenha conhecimento de um fato, e um fato que esteja vinculado a uma situação criminosa, esse cidadão ou essa autoridade policial, no caso, polícia militar que está nas ruas, tem que ir diretamente à delegacia para comunicar esse fato, para que assim a autoridade investigativa, no caso Polícia Civil, Polícia Federal, possa tomar impulso nas investigações para chegar-se até a autoria daquele crime. Temos aqui um termo, né, chamado cifra negra da criminalidade. Eu queria que você explicasse o que significa isso. É justamente, tem relação com essa possível subnotificação? Perfeitamente. A cifra negra é justamente quando o cidadão tem conhecimento do fato e ele não comunica à autoridade policial para chegar à autoria criminosa. Isso traz uma sensação de impunidade, de índice de criminalidade que não foi punido, justamente porque o cidadão, a autoridade policial que tenha conhecimento desse fato não noticiou e assim não tem como investigar. Então, Amaury, nós temos um prazo para fazer o registro do boletim de ocorrência, porque muitas vezes as pessoas estão fragilizadas, né, em virtude do crime, nem se lembram do boletim de ocorrência e depois, né, vem se atentar para essa necessidade. Existe Sim. algum prazo? Via de regra,
o prazo é um prazo prescricional, previsto no artigo 109 do Código Penal, pela pena máxima do crime. Então, se foi noticiado um determinado crime, tem que ser observado essa prescrição, porque o que é a prescrição? É o direito do Estado de punir. Se passou esse direito, esse dever do Estado de punir, aí realmente não tem como este crime ser investigado, porque esse prazo prescricional ele foi atingido. Isso no caso de ações penais públicas incondicionadas, como, por exemplo, um crime de homicídio. Agora, nos crimes de ação penal privada, como, por exemplo, crimes de injúria, crimes de calúnia, e nos crimes de ação penal pública condicionada a uma representação, aí temos um prazo decadencial de 6 meses. Aí a pessoa tem que comunicar esse fato à polícia nesse prazo decadencial de 6 meses, porque é previsto na nossa legislação para esses tipos de crime específico. O furto, por exemplo? O furto, por exemplo, é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, ele vai atender à prescrição prevista no artigo 109 pela sua pena máxima. No caso do crime de furto em si, ela tem uma pena máxima de 4 anos e temos lá uma escala de prescrição prevista no artigo 109 do Código Penal. Então, Amaury, hoje é muito prático, né, registrar o boletim de ocorrência por meio das delegacias virtuais. Qualquer crime pode ser registrado nessa plataforma? Perfeitamente. Nós temos as delegacias virtuais, ou também chamadas de interativas, em que pode ser registrados os crimes, ou registrar as ocorrências dos crimes. Porém, via de regra, a ocorrência para ser registrada nessas delegacias virtuais serão crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, crime que foi de furto, uma perda de um documento, né, um extravio de um documento, crimes que não sejam violentos, acidentes que ocorreu, né, sem vítima. Então, são crimes, de certa forma, de menor potencial ofensivo. E vale ressaltar que nas delegacias virtuais, geralmente, nas delegacias virtuais, ela já, de forma interativa, já mostra quais são os crimes que, de fato, o cidadão poderá registrar ali da sua própria residência. Agora, existe alguma diferença em relação à delegacia interativa e aquela delegacia convencional? Não. Uma vez registrado, só vale ressaltar que na delegacia interativa, uma vez que ele registra ou faz o registro da ocorrência, essa ocorrência ela tem que passar pelo crivo de um estudo pela autoridade policial, no caso o delegado de polícia. Ele vai verificar se aquele fato noticiado é um fato criminoso ou não, para ele homologar essa ocorrência virtual e assim comunicar via e-mail dentro de 24 horas para o cidadão que aquela ocorrência foi homologada. Por quê? Porque ocorre muitas vezes ocorrências falsas e aí a autoridade policial, de fato, ela tem que se apurar para ver se de fato naquela notícia comunicada é uma notícia verdadeira. Doutora Amaury, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Muito obrigado.